Eu tenho certeza que você conhece o Usain Bolt. Não tem como, o jamaicano é uma figura e um dos maiores atletas de todos os tempos. Mas Bolt não sabe apenas correr. Na verdade, o jamaicano gosta muito de jogar bola e já tentou um lugarzinho no futebol profissional. E cara, parando pra pensar, um homem tão rápido quanto o Bolt talvez realmente desse certo no futebol, né? Afinal, qual zagueiro conseguiria alcançar o Bolt numa arrancada? Mas a carreira dele no futebol foi muito curta e não deu nada certo. Por quê? Deixe seu like, se inscreva no canal, que hoje vamos te mostrar por que o Usain Bolt não deu certo no futebol. Bolt é assumidamente um de nós. Sim, o maior velocista da história é um torcedor fanático. O cara é simplesmente louco pelo Manchester United e considera o futebol um de seus esportes favoritos. E foi exatamente essa paixão que o fez tentar uma vaga no futebol. Em 2017, quando o Bolt se aposentou das pistas olímpicas, ele deixou bem claro que não tinha nenhum interesse em voltar a correr. Era uma aposentadoria definitiva e sem volta. Mas isso não significava que ele deixaria de competir. E tudo aconteceu com uma ação realizada pela Puma, empresa que patrocina o corredor. A Puma também é a empresa responsável pelos materiais esportivos do Borussia Dortmund e, como uma campanha de marketing, deu a oportunidade para Bolt treinar com o elenco principal do time alemão. E o cara não fez feio, viu? No seu primeiro treino, deu uma caneta e marcou um gol de pênalti. E cara, isso já foi mais do que muito jogador profissional fez naquele treino. Mas na ocasião, como eu disse, era só uma campanha de marketing, ou seja, só uma brincadeira. O próprio técnico do Borussia disse que apesar dos feitos do corredor naquele treino, ele estava longe de ser um jogador profissional. Peter Stoger, que era o técnico do time alemão na época, declarou o seguinte numa entrevista: "Acho que ele é talentoso, mas se quisesse jogar em alto nível, teria muito trabalho a fazer." Stoger ainda ressaltou que o treinamento foi apenas de rotina e movimentação, muito diferente do que Bolt encontraria em partidas oficiais. A capacidade física de que ele precisa para o seu outro esporte é completamente diferente da necessária para o futebol, acrescentou. Mas esses comentários não impediram o jamaicano de tentar conquistar seu sonho de ser um jogador profissional. Até porque, se tem algo que os caras como o Bolt gostam é de desafios. Ele começou a treinar e se dedicar nos treinos e chegou até a fazer alguns meses de testes em um time australiano chamado Central Coast Mariners. Mas foi aí que as coisas começaram a não dar muito certo para o corredor. Ele e o clube australiano iniciaram as conversas para uma contratação em definitivo, mas as coisas acabaram não rolando. Livre no mercado, nenhum clube foi atrás do jamaicano, e ele acabou vendo sua chance de realizar seu sonho indo por água abaixo. Sobre essa oportunidade perdida, Bolt disse o seguinte: "Acho que não tive uma chance justa. Não fiz as coisas da maneira que queria. É algo que eu acho que teria sido bom. Mas às vezes na vida, você fracassa e precisa saber como avançar." Mas peraí, tem algo de errado nessa história, né? Imagina o quanto de dinheiro em marketing um time ganharia apenas por ter Usain Bolt como seu jogador. Por que nenhum clube do mundo tentou a contratação do cara? Bom, temos uma teoria para explicar isso aí. Mas antes, me diz aí, o Bolt teria espaço no seu time? Deixe sua resposta aí nos comentários. Vamos pensar um pouquinho sobre por que Bolt nunca daria certo no futebol. Primeiro, temos que levar em conta a idade do ex-atleta. Quando iniciou sua carreira no futebol, o raio já tinha mais de 40 anos. Tem muito jogador por aí que se aposenta nessa idade. Mas aí você pode dizer: pô, o Bolt é um atleta de alto nível, o cara com certeza tem um físico que aguentaria jogar alguns jogos profissionais. Bom, eu tenho sérias dúvidas disso. Enquanto estava ainda competindo em corridas olímpicas, o cara já tinha alguns problemas com lesão. E cara, o futebol é um esporte muito mais pesado que a corrida. Não me entendam mal, não tô falando que é mais fácil a vida de um atleta olímpico do que a de um jogador. Pelo contrário, esses caras que competem em alto nível estão o tempo todo no seu limite físico, treinando duro todos os dias. O que eu quero dizer é que futebol é um esporte de contato. Então, o Bolt não conseguiria simplesmente pegar a bola na lateral do campo e sair correndo o campo todo. Ele teria de lidar com zagueiros dando trombadas o tempo todo, com carrinhos e empurrões e com disputas de corpo, às vezes bem pesadas. Então, para conseguir jogar futebol, o Bolt teria de ser mais do que simplesmente rápido. Ele teria que ter um preparo físico muito diferente do que tinha como um corredor. Mas assim, tem alguns jogadores por aí que não têm um físico assim tão preparado, mas mesmo assim conseguem jogar bem, não é? Para pra pensar, o Petrovic, por exemplo, já tinha mais de 40 anos e não tinha um físico de garoto quando foi campeão com o Flamengo em 2009.
E Ronaldo não precisou estar em forma para marcar aquele golaço em cima do Santos. Então, se o Usain Bolt fosse realmente um bom jogador, ele conseguiria um espaço em qualquer clube por aí, mesmo sem ter o melhor físico para um jogador de futebol. Mas é aí que entram outros dois problemas: a habilidade e o conhecimento tático. Não tô falando que Bolt é um perna de pau no futebol. Na verdade, o ex-corredor já mostrou que tem muita habilidade no pé. Pô, eu acabei de te falar que o cara deu uma caneta e marcou um gol em um treino contra os profissionais do Dortmund. Mas você tem que pensar que em um jogo oficial, por mais baixo nível que seja, é preciso de alguma habilidade e experiência em campo. Um jogo oficial é bem diferente de um treino, porque todo mundo estaria jogando sério. E Bolt enfrenta adversários que treinam futebol todos os dias durante anos, provavelmente desde criança. Então, ele teria uma enorme desvantagem. E mesmo que o Raio ainda fosse muito habilidoso, ele precisaria de um conhecimento tático avançado para se dar bem nos gramados. Uma pessoa que joga futebol há anos já tem um conhecimento do que fazer em campo, do que seus adversários estão fazendo e das instruções de seu técnico. Um atacante profissional, por exemplo, já tem uma boa noção do que os zagueiros adversários vão fazer para pará-lo, e ele já sabe o que fazer para escapar da marcação. Por mais que Usain Bolt trabalhasse isso nos treinos, algumas coisas só vêm com o tempo. Quantos jogadores por aí demoraram anos para aprender algumas coisas básicas que os fizeram se tornar bons jogadores? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo sempre foi um bom jogador, mas ele se tornou uma máquina de fazer gols e de vencer depois que ele aprendeu a melhor se posicionar e a tomar decisões corretas em campo. E como eu já te disse antes, o Bolt já tinha mais de 40 anos quando tentou iniciar sua carreira. Ele não teria assim tanto tempo para se aprimorar nesses aspectos. E tem um outro fator, que infelizmente não podemos desconsiderar, que é o salário. Claro que o Bolt não começaria sua carreira ganhando um super salário, como de outros jogadores profissionais, mesmo ele tendo a fama que tem. Mas não seria também muito barato trazer o jogador para o clube. Talvez alguns clubes brasileiros da segunda ou terceira divisão, por exemplo, gostariam de contar com um jogador como Bolt. Mas mesmo ganhando uma boa grana com publicidade, ainda seria difícil para clubes assim bancar um grande salário com o que provavelmente o Bolt ganharia. Então, por essas e outras, o lendário corredor olímpico não deu certo no futebol. Mas isso não o impediu de continuar amando o futebol. Ele já deixou bem claro que é um torcedor fanático do Manchester United e de vez em quando ele até aparece nos jogos do seu time do coração. Por exemplo, na temporada passada, ele estava no estádio assistindo a vitória do Manchester United em cima do Villarreal pela Champions League e até comentou depois do jogo que conheceu Alex Ferguson, o lendário técnico dos Red Devils, e o agradeceu por trazer o CR7 de volta. Cristiano ajudou a construir o clube e foi incrível quando esteve aqui. Estou muito feliz por ele estar de volta. Acabei de ver o Alex Ferguson lá dentro e o agradeci por trazer o Cristiano de volta. Estou muito feliz por isso. Não vim a Old Trafford há um tempo. Então, só estou feliz em estar na arquibancada com todo mundo para assistir ao jogo, disse Bolt ao jornal Manchester Evening News. Mas falando em corredores, se tem um jogador que consegue aliar a velocidade com muitos gols, esse é o Haaland. O cara tá simplesmente voando no Manchester City. Mas uma coisa chama atenção no jeito do norueguês correr. Você já deve ter percebido que o Haaland corre de um jeito meio estranho, né? Sabe por que disso? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, que explicamos o segredo por trás desse jeito estranho de correr. A gente se encontra lá.